Falamos agora sobre outra crise diplomática, Brasil e Argentina. Javier Milei voltou a chamar o presidente Lula de ladrão e corrupto e disse que espera uma mudança no rumo das eleições do Brasil. Nesta terça-feira, uma fonte do Itamaraty informou à CNN Brasil que o embaixador brasileiro não vai voltar a Buenos Aires e que o Brasil decidiu rebaixar a relação diplomática com a Argentina para o nível de encarregado de negócios. Javier Milei voltou a ser questionado sobre suas críticas ao presidente Lula na Convenção Nacional do PL em São Paulo. Milei voltou, em entrevista ao canal de streaming La Caça, a chamar o presidente Lula de ladrão, de corrupto, a afirmar que o presidente brasileiro esteve preso e que somente foi solto por um argumento administrativo. Javier Milei foi perguntado se acha que isso pode mudar o rumo das eleições no Brasil. E respondeu que, a princípio, espera que sim. Disse ter o desejo de que o Brasil se pinte de azul pelo bem dos brasileiros, em uma referência à vitória de líderes de direita na região. Lo que dije en Brasil, la pregunta es mentí. ¿Sobre qué? ¿Que Lula estuvo condenado? Que Lula es un ladrón, que es un corrupto y que estuvo preso y que lo sacaron de prisión por un argumento administrativo. Estuvo preso por el triple de Guarujá, estuvo condenado, lo liberaron por lo que vos estás diciendo. Sí, eso es. Y entonces... Te quería preguntar si vos crees que eso puede hacer cambiar el curso de la selección en Brasil. En principio, digamos, esperemos que sí. Esperemos que Brasil también se pinte de azul. Pero por el bien de los brasileros. Sacarse a los corruptos chorros de encima siempre es bueno. Sacar-se a los zurdos sempre é bueno encima. Essas críticas acontecem quando os dois países, Brasil e Argentina, vivem uma das mais graves crises diplomáticas da história, justamente depois das críticas de Milei ao presidente Lula e ao ministro do Supremo Tribunal Federal, Alexandre de Moraes, na Convenção Nacional do PL. O embaixador brasileiro em Buenos Aires, Júlio Bitelli, foi convocado para consultas desde o episódio e ainda está em Brasília. Já o embaixador argentino em Brasília, Daniel Raimondi, foi convocado pelo Itamaraty para prestar esclarecimentos pelas falas de Javier Milei, que agora volta a fazer novos insultos contra o presidente brasileiro. Luciana Tadeu, de Buenos Aires, para a CNN Brasil. Eu volto a falar com a nossa analista de política, Jussara Soares. Jussara, os constantes ataques de Milei fizeram o Brasil tomar essa medida que, diplomaticamente, é muito grave. Rebaixar as relações entre os dois países, entre Brasil e Argentina. Te pergunto se o nosso governo acredita que essas declarações de Javier Milei podem ter impacto na eleição brasileira. Olha, Márcio, o governo, de modo geral, tende a avaliar que as declarações de Javier Milei, elas não têm impacto para o eleitorado de modo geral, que ele acaba reverberando apenas dentro da bolha bolsonarista. Mas a questão diplomática, Márcio, com essa decisão de hoje de Itamaraty, que a Luciana Tadeu nos trouxe, de rebaixar a relação do Brasil com os Estados Unidos, com a Argentina, deixando apenas o encarregado de negócios em Buenos Aires, isso é um gesto muito importante. Na semana passada, quando houve a convocação, ou quando o embaixador Júlio Bitelli, que é o embaixador do Brasil na Argentina, foi chamado a Brasília para consultas, isso já tinha sido um recado muito duro. Como Javier Milei continuou fazendo ataques, ou seja, não apenas na convenção do PL, que confirmou a candidatura de Flávio Bolsonaro, mas a entrevista que deu ao La Nación e também, hoje, mais uma vez, citando o Brasil, escalando ainda mais essa crise, o governo brasileiro resolveu, o embaixador Júlio Bitelli permanecerá em Brasília. E aí eu fui questionar fontes do Itamaraty sobre qual seria o desfecho disso, como é que fica essa relação? Que é o seguinte, a decisão da permanência do embaixador aqui em Brasília vai permanecer até Javier Milei cessar os ataques. Márcio, em pleno ano eleitoral, em pleno período eleitoral, com Javier Milei fazendo tantos gestos a Flávio Bolsonaro e mantendo os ataques, o que dá para a gente depreender desses gestos todos é que essa situação não deve melhorar em pouco tempo. O Brasil, na semana passada, até estava um pouco otimista
quando o chanceler argentino disse numa entrevista a uma rádio local que não tinha interesse em romper a relação com o Brasil. E aí se imaginava que Milei não fosse voltar a fazer ataques ao presidente Lula. Como houve novos ataques, aí o Brasil tomou esse novo gesto. Tem, claro, de modo geral, na diplomacia brasileira, uma perspectiva de que essa decisão do Brasil em tirar o embaixador de Buenos Aires, que isso reverbere na Argentina e aumente a pressão sobre Javier Milei, que aí sim poderia ter que rever essa situação. Mas neste momento, a condição para o retorno do embaixador para Buenos Aires depende só de Javier Milei, ou seja, de cessar estes ataques.